Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma videoaula sobre os recursos do Google Docs e nessa videoaula eu vou ensiná-los a trabalhar com marcadores e numeradores. Esses dois recursos são interessantes quando nós queremos criar listas ordenadas ou inserir uma determinada marcação numa lista, tá bom? Então, eu vou ao final do meu documento, que já está aberto, e eu vou criar uma pequena lista aqui para a gente poder ter um exemplo. E depois eu vou fazer alterações no próprio documento. Então, vamos supor que eu tenho uma lista de afazeres, né? E eu quero numerar essa lista, né? Por exemplo, número 1, arrumar a casa. Número 2, fazer compras. E por aí vai. Tá? Eu poderia ter essa lista crescendo infinitamente. No exemplo que eu construí aqui, eu inseri o número 1 e o número 2 de forma manual. Eu digitei esses números. Tá? Mas tem como nós fazermos isso de forma automática. Basta que eu selecione a minha opção aqui, olha, aqui em cima, na minha barra de ferramentas, eu tenho aqui, ó, lista numerada. Quando eu clico na setinha, ele vai expandir diversas opções. Estão vendo? A diferença aqui desse 1A.B.I. ou 1 parênteses, A parênteses, B parênteses, diz respeito apenas como a forma como vai ficar a numeração dos subitens de um determinado item. Tá? Então eu vou selecionar essa opção 3 aqui. Então daqui a pouco vocês vão entender o que são esses subitens de um item. Então selecionei o número, a terceira opção. Observem que ele colocou o número 1 de forma automática. E eu colocaria aqui, arrumar a casa. Ponto e vírgula. Quando eu pressiono Enter, ele automaticamente coloca o número 2. Então eu coloco fazer compras. Número 3, estudar para a prova. Pronto. Tá? Terminei de fazer minha lista, pressiono Enter. Mas ele criou o número 4. Ok, eu não quero o número 4, eu pressiono o Backspace, ele apaga, mas ele ficou identado. Aperto o Backspace mais uma vez, e ele volta aqui e eu consigo continuar no meu documento. Continuando o documento. Tá? Então é bem fácil terminar uma numeração. Aquelas opções que eu mostrei aqui, então A parênteses, B parênteses, ou A ponto, ou 1.1, então são subitens de um determinado item. Como assim? Olha só, vamos colocar aqui, então eu parei o cursor depois do fazer compras, vou pressionar o Enter, observe que ele criou o item 3, automaticamente o item 3, que era o estudar para provas, transformou-se no item 4. Deixa eu arrumar esse documento aqui. Opa, não era isso que eu queria. Aqui embaixo, documento. Tinha colocado 2 Cs. E ele abre para mim a opção 3. Mas eu não quero a opção 3, eu quero construir a minha lista de compras. Ou seja, são subitens da tarefa fazer compras. Então eu posso pressionar o Tab e observem que ele transforma o 3 em 2.1. E aqui embaixo onde tinha 4 automaticamente voltou a ser o 3. Então eu posso colocar aqui a minha lista de compras, sei lá, café, pão, leite, um E só, ovos. Ok. Então veja, eu crio subitens, tá? Se eu trocar de repente o tipo de numeração, ficou 1, 2, 2.1, não quero tentar esse daqui, ó, 1, o subitem então vai ficar como AB. Observem que quando eu troco na primeira linha, ele automaticamente troca toda a numeração que está relacionada com aquele item, tá bom? Então olha lá, ficou 1, 2, A, B, C, D, 3. Perfeito? Fácil. Eu posso, obviamente, também trocar a numeração por marcadores. Os marcadores, eles nos dão um destaque para um item, mas sem necessariamente numerá-los. Então eu vou, a mesma coisa que eu acabei de fazer, que era trocar o estilo do numerador, eu vou, na verdade, substituir por um marcador.
vou selecionar esse primeiro marcador aqui e observem que ele troca. E da mesma forma com que funciona com os numeradores, os marcadores também têm opções de subitens. Perfeito? Olha só, bem interessante, né? E eu posso, obviamente, também colocar marcadores ou numeradores já dentro do meu texto. Então, eu vou voltar aqui para o meu documento. Eu tenho vários títulos. Então, o que é o EAD, como funciona o EAD, público-alvo no EAD. Então, eu tenho diversos títulos. Tem mais um aqui, objetivos do EAD. Vamos separá-lo aqui. Vou dar mais um enter aqui para separar. Opa, não deu. Vamos jogar para outra página. Pronto. Então eu tenho 4 títulos aqui. Então se eu quisesse numerá-los depois que eu escrevi, eu vou posicionar o meu cursor na frente do meu título e vou inserir um numerador. Vou pegar a primeira opção aqui de... Vou pegar essa terceira de novo. Observem que ele colocou 1, o que é o EAD. Aí vamos fazer a mesma coisa para o segundo título, como funciona o EAD. Então eu vou colocar aqui de novo. Aí observamos um problema. Temos 2 vezes o número 1. Perfeito? Mas tem como corrigir isso daqui. Então, no segundo número 1, eu clico aqui com o botão direito do mouse. Ele vai abrir uma lista de opções para mim. E temos aqui, olha, continuar a numeração anterior. Então, a numeração anterior era 1. Se ele vai continuar, esse número vai se transformar em 2. Então, eu clico aqui. Observe, 1, 2. Eu vou fazer a mesma coisa para os demais títulos. Então, vamos clicar aqui, inserir lista. Observem que ele insere um número novo. Continuar a numeração anterior, virou 3, porque a numeração anterior era o 2. Tá bom? Facinho de trabalhar, vamos fazer isso para o último título agora. Vamos. Continuar a numeração anterior, transforma em 4. Perfeito? Então, simples, fácil, podemos criar numeradores e marcadores numa sequência ou inserir esses marcadores e esses numeradores na ordem que desejarmos, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima videoaula.